Para essa receita, vamos precisar de 3 ovos. Agora eu vou misturar aqui os ovos. Essa é uma receita muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Prontinho. Os ovos aqui já estão bem misturados. Agora vamos para o próximo passo. 800 gramas de batatas. Eu vou ralar as batatas aqui, olha, no lado mais grosso do ralador. 800 gramas de batatas descascadas. Já tá por aqui. Já, eu amo essa receita. Por isso você chegou cedo, né? Foi. Entendi. As batatas, elas estão cruas, tá? O resultado dessa receita é surpreendente. Ó, esse passo aqui, ele é muito importante. Fazer isso, olha. Espremer. Se você não fizer isso daqui, a massa do seu salgado vai ficar muito úmida. E falam que esse caldo aqui, ele é medicinal, e é mesmo, viu? Fala aqui pra gente nos comentários, o que você faz com esse caldo da batata? Agora adicione as batatas aqui nos ovos. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. Você vai se surpreender com o sabor desse salgado. Ele é muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo, só isso. Adicione uma porção de cebolinha. Pode ser cebolinha, salsinha, coentro, fique livre. O cheiro verde aí de sua preferência. Um tomate e eu cortei ele em cubos. E você tem que remover as sementes, sabe por quê? Para que o seu salgado não fique com uma massa muito úmida, tá? Uma cebola média e eu cortei em cubos. Meia cenoura. Cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer a massa desse salgado. Essa é a nossa versão, né? Isso mesmo. É igual macarrão, né, produção? Se eu pedir para alguma seguidora aqui fazer um macarrão e me passar a receita, o macarrão dela é diferente do meu, né? Pois é, cada um tem o seu jeitinho, por isso que existem muitas versões. Verdade. Adicione 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Essa xícara é de 150 ml. Pode substituir a farinha de trigo por amido de milho? Pode. A quantidade é a mesma. Essa massa desse salgado, ela é maravilhosa, porque é uma massa que você não precisa sovar, você não precisa esperar ela crescer. É só juntar tudo, né? Somente. Pronto, terminando aqui. Agora vamos temperar a nossa massa de batata. 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó. Gente, o caldo de legumes em pó, ele já tem sal. Se você quiser substituir o caldo de legumes em pó por 1 colher de sopa de sal, pode. 1 colher de sopa rasa, tá? Aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de páprica doce. E se você me perguntar nos comentários se pode substituir por coloral, é melhor que você não coloque, sabe? Porque a páprica doce aqui, ela vai trazer aquele gostinho de pimentão. Ela é um pimentão. Pimentão moído. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo. Essa forma tem 35 centímetros de comprimento por 20 de largura. Não é isso? Isso. Não coloque muito óleo, tá? Pouquinho. Para essa quantidade aqui, eu vou usar 2 formas. 2 formas com o mesmo tamanho. Fala aqui pra gente nos comentários se você já fez algum salgado usando esse tipo de massa de batata. Só de imaginar o sabor dessa massa, as minhas glândulas salivares já estão aqui pulando de alegria. Agora eu vou levar para assar e o meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 35 minutos. Enquanto o nosso salgado assa, vamos fazer o recheio.
Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de peito de peru. Aqui eu coloquei uma fatia de queijo e uma fatia de peito de peru, uma por cima da outra. Corta tudo de uma vez, né? Isso. Aqui eu reservei uma porção que eu vou finalizar. 200 gramas de requeijão cremoso. Esse daqui é o creme cheese. E use um requeijão cremoso assim, olha, de boa qualidade. É mais fácil para você modelar, sabe? Se você usar um requeijão muito mole, você vai ter dificuldade. Olha só como ele é. Tá vendo? Ele é bem firme. Um tomate cortado em cubinhos. Eu removi as sementes. 10 azeitonas. E uma porçãozinha aqui, olha, no capricho, de orégano. Gente, esse recheio, ele é tão maravilhoso, tão saboroso, que é um recheio de pizza. E fácil de fazer, viu? É só colocar tudo aqui na vasilha, olha, e pronto. Esse é moleza, né? Esse é moleza, até você faz. Até eu faço. Está pronto o nosso recheio. Gente, olha só, quando tá bem assado, ele solta assim, um pouco, ele fica afastado, tá vendo? Da borda da assadeira. É fácil de soltar, olha só, quando tá bem assado. Dá pra ver de perto, produção? Dá pra ver. Olha só. Olha embaixo como fica. Uma folha de papel manteiga. O papel manteiga aqui, ele vai facilitar a nossa modelagem. E agora vamos rechear o nosso salgado. E você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Gente, esse salgado, ele é maravilhoso para o almoço, para o jantar, para datas especiais. O resultado dele é surpreendente. Agora vamos enrolar o nosso salgado. Olha só. Quando você for enrolar, você tem que pressionar assim. Eu estou enrolando e pressionando assim, olha. Enrolo e pressiono. Enrolo e estou pressionando. Prontinho, olha só. E aqui eu vou colocar na própria forma que eu assei. E o lado da emenda para baixo, né? Isso, o lado da emenda aqui você coloca voltado para baixo. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Tá lindo, viu? Tá lindo? Lembra do restante da nossa porção? Então, eu vou colocar aqui por cima. Só para dar um charme, tá? Eu estou usando um forninho elétrico e eu vou deixar lá por 10 minutos. Depois eu vou ligar por 5 minutos a resistência de cima somente para dourar aqui, olha, o nosso salgado. Só para gratinar, né? Isso. Para ficar bem bonito. Lembrando que a gente está usando forno elétrico, mas você pode fazer no forno convencional da sua casa também. Ele fica lindo por dentro. Tá morninho, viu? Morninho e suculento, olha.
Se você quiser parar por aqui, já pode, já tá assim maravilhoso. Eu vou só dar um toque final aqui. Requeijão cremoso. Pimenta biquinho. Uma porção de salsinha que termina de dar o toque final aqui. Acabou, mais nada. Vamos experimentar? Vamos. Olha, tá morninho, viu? Nossa. Que salgado maravilhoso. Gente, façam na casa de vocês. Experimente, olha que sabor maravilhoso. Vale a pena fazer. Ovo, batata, queijo, tudo de bom. Uma combinação perfeita.